E nesta manhã vamos falar sobre a salvação que educa o discípulo de Jesus. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13. Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim o texto: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito, pastor na igreja, recebe essa carta de Paulo, instruindo a respeito da salvação. E no verso 11, ele tem esse destaque importante, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Falar de salvação é falar da nossa jornada com Deus, é falar daquilo que nós temos experimentado de Deus, é aprender de Deus continuamente. Por isso que nós somos instruídos, ou educados, ou ensinados, dependendo da versão que você use, esta palavra será usada para nos conduzir. A graça de Deus, ela tem o objetivo não só de nos salvar, nos trazer a salvação de Deus, mas nos instruir nessa salvação. A caminhada cristã, a caminhada com Deus é uma caminhada de aprendizado. Por isso que o nosso culto, segundo a definição do pastor Russell Shedd, no livro Adoração Bíblica, é um culto didático. Nós, batistas e algumas outras denominações, entendemos que o nosso culto é um culto didático, é um culto que ensina. Por isso que há uma atenção muito grande com as músicas que nós cantamos, para que a letra seja uma letra correta, de acordo com a Bíblia e os ensinos teológicos. As orações têm que ser também instrutivas, orações que ensinam. Aquilo que é apresentado aqui à frente, como tivemos agora há pouco com as crianças e os pais falando, isso também é a educação na graça de Deus. E essa graça, segundo Paulo, ela tem uma parte inicial, que está na parte A do verso 12, que é a parte negativa da graça. É aquilo que é necessário nessa educação negar, ou seja, retirar da nossa jornada. Paulo vai chamar a atenção que essa graça divina, ela vai nos educar para tirar coisas. Justamente porque, com a entrada do mal no mundo, no pecado que entrou na humanidade, trouxe para nós coisas ruins, coisas destrutivas para a nossa vida com Deus e a nossa vida em sociedade. Com isso, essa parte negativa tem que ser retirada. E assim como a educação não é feita em um dia só, há uma constante negação dessas coisas em nossa vida. Por isso que a educação, ela tem uma jornada aqui em nossa vida cristã. Paulo,
ele vai falar desse renegar ou deixar duas coisas importantes. Primeiro, deixar a falsa teologia, que é a impiedade. E aqui nessa versão NVT diz de vida do ímpio. Na verdade, o princípio é renegar aquilo que não condiz com a nossa vida com Deus. É avaliar constantemente para que a educação aconteça daquilo que não agrada a Deus. E nisso vão aparecer coisas do nosso cotidiano. Renegar pensamentos ruins que povoam a nossa mente. Renegar palavras ruins que destroem a nossa santidade divina. Renegar aquilo que esteja contra todo tipo de adoração a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 10, 31, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, entra aqui justamente esse renegar coisas ruins, tirar coisas do nosso cotidiano que estejam contra a vontade de Deus, que isso é a impiedade. A impiedade. A impiedade, ela está direcionada para essa nossa relação com Deus, que vai refletir no nosso dia a dia, nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. E essa impiedade, ela se manifesta no ser humano em tudo aquilo que desagrada a Deus e atrapalha o relacionamento com Deus. Por isso que há uma necessidade da educação na graça. Cada dia viver essa educação, aprender de Deus, aprender constantemente, deixando coisas para trás. A segunda coisa que ele fala que devemos renegar é a falsa ética, ou seja, os prazeres pecaminosos. A graça, ela vai sempre nos apontar o caminho correto. E nesse caminho correto, nós vamos identificar aquilo que é ruim, aquilo que não está dentro do padrão divino. Uma das coisas que acontece com a falsa ética é criar justificativa para o pecado. Nos nossos dias, que não são diferentes dos dias da igreja no início, tinham líderes que também estavam ensinando falsa ética. E a primeira ação dessa falsa ética é renegar a palavra de Deus, a palavra revelada. É fazer algum tipo de hermenêutica, ou tipo de interpretação bíblica que foge àquilo que é a essência da palavra de Deus. E a Bíblia, ela vai nos trazer sempre à nossa mente esse confronto com os prazeres pecaminosos. E aqui cabe nós pensarmos que esses prazeres pecaminosos têm que ser pensados naquilo que é desagradável a Deus. Porque os prazeres, eles foram criados por Deus. Que seja o prazer alimentar, o prazer sexual, o prazer de vestir, o prazer de ter uma boa profissão, o prazer de ter uma boa família, tudo isso é legítimo porque Deus criou. Mas os prazeres pecaminosos é porque esses prazeres corrompidos pelo mal, eles se tornam um fim em si mesmo. Onde a alimentação não é só para sustento do corpo,
mas às vezes é para alimentar a vaidade. Era muito comum nos dias do Império Romano as orgias alimentares. O que eram as orgias alimentares? As pessoas iam para os banquetes, comiam, saíam, iam a um lugar já preparado, e ali elas colocavam para fora toda aquela comida, e voltavam, e sentavam às mesas, e iam comer de novo. Às vezes, quando nós vemos a palavra orgia na Bíblia, a gente pensa só na sexual, mas não era. Tinha as orgias alimentares. Comer como um fim em si mesmo. Isso é uma deturpação do prazer que Deus deu. E assim, isso vai caminhando em outras questões do nosso dia a dia, que são prazeres que Deus providenciou para o ser humano, naturais, que lá em Gênesis vai chamar de coisa abençoada, ou que Deus viu que tudo era bom, mas que com a entrada do pecado, vem a perversão. E a nossa atenção com esse ensino da graça é justamente usar ou viver os prazeres dentro do propósito divino. Prazer de um pai estar aqui à frente, falando junto com seu filho. E a gente que os filhos já cresceram, fica com saudade, né? Fica com saudade, claro que é. E aí eu fiquei pensando ali, né? No dia do vovô tem que ter, então, o vovô falando com os netinhos, né? É uma coisa boa, viu? Cadê a Flávia? A Flávia está aí. Sadson, fala com ela, viu? É uma boa ideia. Para trazer ao vovô, né, esse refrigério da alma, né? Diz que netinho é o refrigério da alma do vovô, né? Porque os filhos já cresceram, agora já não tem mais aquela infantilidade, né, aquela infância linda, né, que a gente experimenta. A Amandinha estava aqui correndo para lá e para cá, né, e eu abracei ela e falei, mas por que corre tanto? Ah, porque eu gosto, né? Eu também gosto, mas já não aguento correr tanto, né? A gente já sobe a escada assim, meio afadigado, né? Mas isso é um prazer muito grande. Esse privilégio de estar com o filho à frente, né, de falar junto com ele, de passar a semana lutando com ele para aprender, e alguns pais com dificuldade também para aprender, porque a mente já está mais cansada, já troca a palavra, isso aí é normal, viu, gente? Isso acontece, a gente já está mais com dificuldade. Mas quando a graça nos educa, é justamente para isso, para nós vivermos esses prazeres que Deus nos deu. Mas não de forma pervertida, mas de forma santa diante de Deus. Por isso a nossa atenção com a graça, para que a cada dia nós possamos deixar as coisas ruins e focarmos nas coisas boas. E por isso que Paulo, então, ele vai falar dessa graça que manifesta o ensino em nós, traz o ensino, de forma a praticar o bem. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Depois de tratar do aspecto negativo, Paulo se volta para o positivo. A graça de Deus, ela vai nos conduzir num relacionamento constante com Deus, e isso vai refletir, segundo Paulo, em 3 ações muito importantes na nossa vida. A primeira é a graça que nos ensina o correto relacionamento conosco mesmos. É a sensatez. Sermos sensatos. A ideia aqui de Paulo é de moderação, de prudência. E essa prudência, ela vai aparecer em muitos aspectos da vida. Às vezes nós pensamos só nas questões espirituais, e é claro que tem que haver
essa moderação, mas ela vai aparecer no nosso dia a dia. Não correr a partir de uma certa idade é uma moderação, porque pode cair. Né? Nós estamos 2 irmãos aí com a asa quebrada ali. Né? Helena e o Christian. Né? Porque pode acontecer os acidentes. Eu não sei o que aconteceu com eles, estou só brincando, viu? Não sei se foi a Gisele que resolveu botar a casa em ordem, né? Subiu em cima da geladeira, né? Que é para falar com o Clístenes. Subiu em cima da geladeira, né, gente? E botou a casa em ordem, né? Mas, na verdade, essa moderação, ter esses cuidados. Essa moderação, ela tem a ver justamente com a sensatez nos nossos impulsos. E à medida que a gente vai sendo educado pela graça, os nossos impulsos, eles serão moderados, eles serão equilibrados. A gente não vai mais ser tão afoito, porque a salvação ela vai trazer essa moderação para a nossa vida. E isso é uma questão dentro do nosso coração, saber os nossos limites, até onde eu posso ir. Isso se reflete nos meus desejos, isso se reflete na maneira com que eu cuido da minha própria vida, como que eu cuido dos meus sentimentos, como que eu vou lidar com o meu temperamento, porque o temperamento é algo que está em todos nós, com as suas características. Tem pessoas que são mais efervescentes, né? Mais fervorosas, falam mais, explodem mais, tem que segurar. Outros são mais fechados, tem uma tendência a guardar mais, precisa colocar para fora. Isso é a sensatez que a graça vai nos educando. Educando através do conhecimento da palavra. Educando através do convívio com os outros. Educando através das próprias experiências que nós temos. Segundo Paulo fala de viver justamente. É a maneira de relacionar com o outro. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a justiça. Eu falei aqui na quarta-feira que os nossos desejos de justiça, geralmente, eles são desejos de vingança. É difícil. Nós queremos sempre a punição no outro. Nós queremos sempre que o outro pague por alguma coisa. Por isso que viver a justiça dentro da graça é um aprendizado constante. Na verdade, é reconhecer no outro imagem e semelhança de Deus. Eu citei aqui na quarta-feira o jovem que assassinou uma idosa. E disse que fez aquilo por diversão. Isso é falta de justiça com o próximo. Não porque ele roubou os pertences dela, que também é injustiça, mas essencialmente é não reconhecer que o outro é imagem e semelhança de Deus. Porque quando eu trato o outro como imagem e semelhança de Deus, o meu senso de justiça ele vai estar presente. Porque, na verdade, se o outro é imagem e semelhança de Deus, e eu também sou, perante Deus, então, nós somos pessoas que temos que ter um tratamento digno. A dignidade humana, o respeito ao outro, com o seu jeito de ser. Permitir que o outro se expresse.
Vivemos num tempo onde as pessoas querem expressar sua opinião, mas que o outro não se expresse. Ele não tenha direito de ter a sua própria opinião. Falei muito nisso na quarta-feira, sobre esse momento que nós vivemos no mundo e principalmente no nosso país, onde as pessoas querem anular o direito do outro de pensar diferente. Na verdade, essa justiça, ela é muito além do que fazer coisas para os outros, mas é a consideração do outro. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. O que é um grande desafio, porque nós temos uma tendência a colocar o outro abaixo de nós. Quando nós falamos de justiça, é colocar todos no mesmo nível. Mas Paulo vai além. Ele quer que nós consideremos os outros superiores. E é claro que isso vem à nossa mente o episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos. Naquele momento, Jesus se coloca como inferior aos discípulos. Porque Jesus estava ali exercendo uma função do servo mais simples dentro da casa. Mas não é só isso. Nós lembrarmos desse momento de Jesus, é lembrar que ele lavou os pés de Judas. Porque lavar o pé do João, o discípulo do amor, aquele que recostava no peito de Jesus, aquele que era amigo íntimo de Jesus, talvez não seria tão difícil. Mas lavar os pés de Judas, eu vou dizer que é um negócio difícil. Lavar os pés daquele que, como diz o texto na profecia, haveria de levantar o calcanhar para Jesus, ou seja, trair Jesus, isso é considerar o outro superior. Por isso que a graça nos educa nesta jornada. E terceiro, ele fala de viver piedosamente, que é o correto relacionamento com Deus. A palavra piedosamente vem de pio, que é santo, consagrado. É um fervor e reverência para com Deus. A graça constantemente nos ensina o relacionamento com Deus. Ela nos ensina a como nos comportarmos, ou seja, estar dentro do formato divino. No mundo onde as pessoas estão querendo sempre sair de algum formato, sempre querendo ser diferente, extrapolar os padrões. A ideia da piedade é se conformar a um formato ao qual Deus preparou para que o salvo ande nele. Por isso que nós precisamos ser educados pela graça para viver neste mundo de forma piedosa. E somente a graça pode nos educar. Porque a lei, ela é uma imposição. Mas a graça, ela mexe com o nosso coração. Ela nos move na direção de Deus de forma não obrigatória, mas de forma voluntária. A graça, ela nos mobiliza para nos voltarmos para Deus e agradarmos a Deus, entendendo que agradar a Deus é o melhor para mim. É o melhor para a minha história. É o melhor para a minha convivência. É o melhor para o meu dia a dia. É o melhor para os meus relacionamentos. Por isso que a graça, ela vai nos ensinar a viver essa vida
piedosa, constantemente. Por isso que é inadmissível alguém que é discípulo de Jesus e não queira aprender dele, que não esteja vivendo diariamente em busca do conhecimento desse propósito divino, de alguém que tem uma Bíblia, mas que a mantém bem guardada no cofre para ser preservada. A Bíblia precisa ser usada como palavra abençoadora. E assim que ela ficar velha e você achar que não serve mais, me procura. Eu sempre tenho Bíblia para vender. Não se preocupe. Sempre tem alguém produzindo Bíblia nova. Mas é para ser usada. É trazer essa graça, esse molde divino para nós. Quando Paulo fala para não nos conformarmos com este mundo, ele faz o contraste para nos conformarmos com a vontade de Deus. Porque Deus tem um formato para essa vida piedosa. Mas ainda essa graça, como diz o verso 13, ela nos educa para aguardar a manifestação de Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça tem o objetivo de nos conduzir neste mundo, nos educar, ensinar a viver melhor. Mas a graça, ela tem um propósito maior, que é alimentar a nossa esperança do encontro com Jesus. Certamente você já ouviu de alguém mais experiente na vida, mais velho, que não seja crente, falando assim, desde pequeno eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele não voltou. Isso é verdade. Desde pequeno na igreja, a gente ouve falar que Jesus vai voltar e não voltou ainda. Teve gente que já marcou data de tudo quanto é jeito para Jesus voltar e não voltou. Né? Que eu acho que é porque não combinou com Jesus, né? Marcou sem combinar com ele. Aí ele não vem mesmo. E às vezes isso fica criando na mente das pessoas uma insensibilidade. Não voltou até agora? Será que vai voltar? A graça de Deus, ela nos educa para manter acesa essa chama dentro de nós que Jesus vai voltar. E essa chama acesa, ela nos conduz em duas direções. Primeiro, serviço no reino de Deus. Servir. Nós somos chamados para o serviço. Essa graça ela vai fazer com que nós estejamos sempre servindo ao Senhor. Jesus conta algumas parábolas com relação à sua volta, e ele mostra sempre a ideia de que a igreja vai estar pronta para a volta. E essa prontidão tem a ver com o serviço. Essa prontidão não é ficar em posição de sentido e bater continência e esperar Jesus voltar. Essa ideia da expectativa da graça é servir constantemente. E segundo, esse aguardar da manifestação da graça envolve a obra missionária. Não se pode perder de vista, em momento algum, que a manifestação da graça nos educando nos deve levar a viver a obra missionária. E obra missionária é a multiplicação de adoradores, de discípulos de Jesus no mundo. E essa multiplicação não é simplesmente quando a pessoa que recebe um estudo bíblico para se tornar crente, e ela faz uma decisão. Essa obra missionária, ela é
constante. Fazer discípulo não é simplesmente trazer alguém para o convívio do corpo de Cristo, mas é caminhar com essa pessoa, ensiná-la, para que ela também seja uma multiplicadora de discípulos. Isso envolve todos os dons e habilidades que nós temos. Por isso que a graça de Deus nos educa e mantém a nossa visão mais além. Porque o aprendizado dessa vida é importante, mas essa vida passa. Os dias passam, os anos se passam. Essa graça de Deus que nos educa, ela nos conduz a olhar sempre para Jesus. Olhar para Jesus no aspecto da sua volta, do seu retorno e de tudo aquilo que Ele está conduzindo neste mundo. O discípulo está constantemente sendo educado. Como eu disse no início, o culto, a nossa celebração a Deus, é um constante ensinar, é um constante aprender. E esse aprender envolve, então, abandonar coisas ruins e fazer coisas boas. Não basta só abandonar o ruim, é necessário aprender a fazer coisas boas. Isso se manifesta diante do estudo das Escrituras, mediante a prática do ensino da palavra e a transmissão. Todos nós estamos envolvidos nesta obra de educação da graça de Deus. Nós somos os agentes da graça de Deus. Somos nós que estamos andando neste mundo e sendo instrumentos de Deus dessa graça. Essa graça que alcança aquele que ainda não é crente em Jesus, nos contatos que nós temos diários com pessoas, nas circunstâncias mais diversas e no dia a dia do corpo de Cristo. Quando nós somos instrumentos de Deus para levar a graça de Deus aos corações. Deus tem um objetivo na sua palavra, é levar os homens a experimentar a cada dia a graça dEle, a vivência com Ele e caminhar dentro do propósito que Ele tem para nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque a graça do Senhor se manifestou na pessoa de Jesus, nos trouxe a salvação, salvação que tem constantemente nos educado para andarmos dentro do projeto do Senhor. Guarda-nos, Senhor Deus. Protege a nossa vida a cada dia, para que possamos servir de coração, aprendermos contigo e transmitirmos o teu evangelho. Ajuda-nos também em nossas limitações, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos a deixar para trás as coisas que são prejudiciais à nossa jornada contigo. E dá, Senhor Deus, cada dia mais, a alegria, a felicidade de andarmos segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.